Olá, meu nome é Carlos André, mais conhecido como Professor Cazé. Eu sou tutor de Matemática Básica do CEDERJ, da tutoria à distância, e gravei essa videoaula explicando alguns exercícios que vocês tiveram mais dúvidas que colocaram na plataforma. Espero que eu esteja colaborando, faça um bom proveito, grande abraço e bons estudos. Bom, quando se fala em fatorar as expressões, está se falando em escrever essas expressões como um produto de duas ou mais outras. Isto é, uma expressão vai estar fatorada se ela for escrita como uma multiplicação de outras expressões. Então, observe que aqui no item B eu tenho x ao quadrado menos x. Então, uma coisa não muito difícil de ser observada é que você pode colocar o x em evidência. Mas isso fica mais fácil ainda de ser observado se você compreende o x ao quadrado como sendo x vezes x. E aí eu posso compreender o x como sendo x vezes 1, ou 1 vezes x. Então, colocar em evidência significa observar os termos que aparecem em ambos os lados, ou seja, em ambos os termos. Temos aqui dois termos. Observe que o x ele aparece nos dois termos, no primeiro e no segundo. Então, esse que aparece nos dois termos, eu coloco em evidência. Então, vai ficar x que multiplica alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Olha, se eu coloquei esse x em evidência, ele já vai sair daqui. E também vai sair daqui. Então, me sobra o x menos 1. Pronto. Observe que eu escrevi a expressão x ao quadrado menos x como sendo uma multiplicação de x por x menos 1. Então, dizemos que isso aqui é a mesma expressão de cima, só que fatorada, ou seja, escrita como produto de duas outras expressões. Se por acaso você utilizar a propriedade distributiva aqui e efetuar essa multiplicação, você vai retornar à expressão inicial. Próxima expressão, no item C, nós temos x à quarta menos x ao quadrado menos x mais 1. Bom, daqui para frente eu não vou ficar mais colocando x vezes x, porque, por exemplo, x elevado à quarta, você sabe que é um produto de 4 fatores iguais a x. X ao quadrado é um produto de 2 fatores iguais a x. Isso tem que ficar subentendido para você, mas subentendido de forma clara. Vamos observar ainda que x à quarta menos x ao quadrado, essa parte aqui pode ser escrita como x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos 1, utilizando esse mesmo raciocínio do item anterior. Esse menos x mais 1, eu posso colocar o menos, aqui dentro eu coloco x menos 1. Tá? Observe que se você aplicar esse menos dentro do parênteses, vai ficar menos x mais 1, que é exatamente o que está aqui em cima. Ora, e por que eu coloquei o menos para fora do parênteses? Justamente porque no termo anterior aparece x ao quadrado mais 1. E aí tem duas formas de você pensar nessa fatoração. Ou você pensa no produto da soma pela diferença, que a gente estudou em séries anteriores, lá no ensino fundamental, que se você tem um produto a mais b vezes a menos b, isso aqui é o mesmo que a ao quadrado, menos b ao quadrado. Então, você pode utilizar esse fato. Nesse caso, o nosso a seria o x e o nosso b seria o 1. Outra forma também de se pensar nisso é você observar que x ao quadrado menos 1, se você igualar isso aqui a zero e desenvolver, você vai ter x igual a mais ou menos 1. E aí você usa o teorema das raízes de uma equação de segundo grau. Então, x ao quadrado menos 1 é o mesmo que x mais 1 vezes x menos 1. Isso aplicando tanto o produto da soma pela diferença quanto o teorema das raízes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse x ao quadrado menos 1 e escrever dessa forma. Então, temos aqui x ao quadrado vezes x mais 1 vezes x menos 1 menos x menos 1. Tanto no primeiro termo quanto no segundo termo, aparece o x menos 1. Então, como ele aparece em ambos os termos, a gente coloca ele em evidência. Então, temos aqui x menos 1, que multiplica
x ao quadrado vezes x mais 1 menos 1. Bom, nessa letra D, temos aqui um polinômio de grau 2. A gente pode pensar aqui de duas formas. Uma delas é encontrar a raiz de uma equação do segundo grau associada a esse polinômio. E aí, fazendo isso, pode ser até pela fórmula de Bhaskara, você vai ver que a solução ou a raiz é menos 1 meio. E aí a gente utiliza o teorema da raiz e diz então que x mais 1 meio ao quadrado vai gerar justamente esse polinômio aqui em cima. O teorema da raiz é o seguinte, que se A e B são raízes de um polinômio de grau 2, por exemplo, então, quando fazemos x menos A vezes x menos B, nós vamos ter exatamente o polinômio original. Uma outra forma também de se pensar é a gente completar quadrados. Eu observo que x ao quadrado, eu teria que escrever aqui esse 1 como 2 vezes alguma coisa. Esse 1 é esse coeficiente que acompanha o x. Isso pode ser escrito como 2 vezes 0,5x. E esse 0,25 ele pode ser escrito, ele deve ser escrito como alguma coisa elevada ao quadrado. E quem é essa alguma coisa elevada ao quadrado que vai dar 0,25? É o 0,5. 0,5 ao quadrado dá 0,25. Observe que eu escrevi, nós escrevemos esse polinômio inicial de uma outra forma. E agora a gente consegue completar o quadrado de forma fácil. Basta fazer x mais 0,5 ao quadrado, que isso vai gerar o polinômio original. Bom, e como que eu sei que é x mais 0,20 vezes 0,5 ao quadrado? Primeiro que eu escrevi esse coeficiente do x como 2 vezes alguma coisa. Esse alguma coisa, ele coincidiu com esse outro termo aqui que está elevado ao quadrado. Então, é esse termo que entra aqui ao lado do x. Mas isso é um exercício de completar quadrado, que a gente viu lá no capítulo de completar quadrado do nosso material. Bom, vamos à letra F. A letra F também podemos fazer da mesma forma. Eu vou fazer completando o quadrado. Por quê? Porque se eu pego esse 26, divido por 2 e elevo ao quadrado, vai dar exatamente o 169. Então, 26 eu vou escrever como sendo 2 vezes 13. Então, tenho x à quarta mais 2 vezes 13, x ao quadrado, mais 169 é 13 ao quadrado. Olha só a história se repetindo aqui. Ó. Aqui eu tenho 13 ao quadrado, aqui eu tenho 2 vezes 13. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo x ao quadrado mais 13. Quando a gente levar isso aqui ao quadrado, vai dar exatamente o polinômio original, que é o polinômio lá de cima, que é x à quarta mais 26x ao quadrado mais 169. Bom, nessa letra G, nós podemos agrupar primeiro. O que é agrupar? Separar o que vai colocar em evidência. Observe que aqui eu tenho um m e o x, aqui eu tenho um m ao quadrado x. Então, vou agrupar esses dois e depois vou agrupar esses dois aqui. Então, agrupando esse primeiro, eu tenho mx em evidência, e aí vai ficar 1 menos m. Observe que se você utilizar a distributividade aqui, vai cair exatamente nesses dois termos. E agora eu vou utilizar o segundo agrupamento, que é o menos 2y mais 2my. Então, vou colocar aqui vamos pôr 2 em evidência. Então, vou botar mais 2y em evidência. Aí aqui vai sobrar menos 1 e aqui vai sobrar mais m. Observe que esse parênteses do primeiro termo e esse parênteses do segundo termo são bem parecidos. Se você multiplicar aqui por menos 1, eles ficam iguais. Então, para facilitar o agrupamento, vou fazer o seguinte, eu vou fazer mx, multiplica 1 menos m, e aqui nesse 2y, ao invés de mais, eu vou colocar um menos. Porque quando eu coloco menos aqui, eu tenho que trocar o sinal do que está dentro do parênteses. E aí vai ficar 1 positivo menos o m. Observe agora que nós temos dois termos iguais. No primeiro termo eu tenho esse elemento e no segundo termo eu tenho esse elemento. Então eu tenho elementos iguais nos dois termos.
Então, vou colocá-lo em evidência também. Então, vai ficar 1 menos m, que multiplica mx menos 2y. Então, observe que o polinômio inicial ele foi escrito como produto de outros dois polinômios. Então, tem uma expressão que pode ser escrita como produto de outras duas expressões, e quando escrita dessa forma, é dita da forma fatorada. A letra H ela se torna um pouco mais simples, porque você pode utilizar o produto da soma pela diferença. Toda vez que você tem dois termos com o sinal de menos entre eles, você pode usar o produto da soma pela diferença. Ou você também, nesse caso aqui, pode associar a esse polinômio uma equação do segundo grau. Você associando uma equação do segundo grau a esse polinômio e resolvendo, você vai ter algo desse tipo aqui, ó. M vai ser mais ou menos raiz de 2. Então, pelo teorema das raízes de uma equação, essa equação ela pode ser escrita como sendo m mais raiz de 2 vezes m menos raiz de 2. Eu colocaria igual a zero, porque isso daqui é a resposta dessa equação associada. Mas nós não queremos a equação, nós queremos o polinômio. Então, basta tirar essa parte daqui. Nós temos m mais raiz de 2 vezes m menos raiz de 2, que é exatamente igual a 2 menos m ao quadrado. A forma mais direta de se fazer é utilizar o produto da soma pela diferença, né? Então, vai ser a raiz quadrada do primeiro, no caso 2, raiz de 2 menos m vezes raiz de 2 mais m, que é a mesma coisa que a gente tem aqui embaixo. Observe que é uma equação biquadrada e como tem dois termos aqui e um sinal de menos entre eles, a gente pode usar o produto da soma pela diferença. É bem mais rápido do que ficar achando raízes da equação, né? Como que eu acho esses elementos que vão multiplicar aqui? Simples, raiz quadrada do primeiro termo menos a raiz quadrada do segundo termo vezes a raiz quadrada do primeiro termo mais a raiz quadrada do segundo termo. Então, é bem mais fácil você utilizar o produto da soma pela diferença do que ficar desenvolvendo, tentando achar raízes nesse caso, que é o caso em que você tem aqui dois termos com um sinal de menos entre eles. Mas ainda assim, percebe que esse x ao quadrado menos 4, ele também é uma diferença de dois termos. E como diferença de dois termos, a gente pode utilizar a regra da fatoração do produto da soma pela diferença. Então, vai ser a raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo vezes a raiz quadrada do primeiro mais a raiz quadrada do segundo. E aí, essa segunda parte, como não é diferença, é soma, nós podemos repetir do jeito que está aqui. Observe que nós temos aqui um produto de três termos que vai gerar o polinômio inicial. Ah, mas não poderia deixar assim, dessa forma aqui? Não, porque nesse caso nós queremos escrever como produto de polinômios de menor grau possível. E o grau desse daqui é 2. E nós conseguimos reduzir para 1. Então, sempre que você conseguir escrever como um produto de polinômios de grau mais baixo, você reduz o grau desse polinômio. Na letra J, nós temos aqui um polinômio de grau 2. Também podemos utilizar o método de completar quadrado para facilitar. Aqui eu posso inverter essa ordem, que é a ordem que a gente está mais acostumado a trabalhar. Ficaria assim, ó, 1/4 de x ao quadrado menos 2x mais 4. E aí você pode encontrar a equação associada a esse polinômio, igualando isso aqui a zero, resolver e utilizar as raízes para escrever. Ou você pode completar quadrado. Tá? Tem essas duas opções. Então, completando o quadrado, a gente deve escrever o termo que acompanha o x como 2 vezes alguma coisa. E já tenho 2 aqui. E o termo que acompanha o x ao quadrado, a gente acaba utilizando a raiz quadrada dele. Então, observe o seguinte, a raiz quadrada desse primeiro termo aqui é 1/2. Deixei separadinho lá em cima. Então, isso daqui poderia ser x sobre 2,
né? Como o segundo termo, que é o termo que acompanha o x, ele é negativo, aqui entraria um menos. Eu colocaria raiz quadrada de 4, que é 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Bom, o que a gente faz agora? A gente desenvolve isso aqui só para ter certeza que ficou exatamente igual à parte de cima. O quadrado do primeiro vai ficar x ao quadrado sobre 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2 vezes o meio vezes 2, que vai dar 2, e aí tem o x, mais o segundo ao quadrado. Então, observe que, de fato, quando a gente desenvolver isso aqui, chegou no de cima. Então, é x menos x sobre 2 menos 2 ao quadrado vai gerar esse polinômio inicial. A outra forma é você completar, além de completar quadrados, é você resolver a equação do segundo grau associada e utilizar o teorema das raízes. Como nós já fizemos isso outras vezes, vai ficar aqui como exercício caso você queira fazer. Bom, na letra K, observe que se a gente tentar utilizar o produto da soma pela diferença, eu vou colocar aqui só para poder explicar melhor, ficaria raiz quadrada de 10x à quarta, daria raiz quadrada de 10x ao quadrado, menos raiz quadrada de 90x, vezes raiz quadrada de 10x ao quadrado, mais raiz quadrada de 90x. Bom, se você multiplicar esses dois polinômios aqui, vai gerar o polinômio inicial, 10x à quarta é menos 90x ao quadrado. Mas ele não está na forma fatorada porque eu ainda consigo reduzir o grau dele. Então, quando tiver graus assim acima de 2, é mais interessante, em alguns casos como esse, a gente chegar ao resultado melhor, colocar em evidência o que dá para colocar em evidência. Observe que aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 90. 10 é 10 vezes 1 e 90 é 10 vezes 9. Resumindo, vamos pegar um máximo divisor comum entre 10 e 9. O máximo divisor comum entre 10 e 9 é o próprio 10. E aí o que eu tenho aqui? X à quarta e x ao quadrado. Então, x ao quadrado em evidência. Aqui vai ficar x ao quadrado. Observe que quando multiplicar esses dois vai dar esse primeiro termo. E aqui vai ficar 9 apenas. Aí notemos que se aplicarmos aqui a distributividade, voltaremos ao polinômio inicial. E ainda aqui eu tenho x ao quadrado menos 9, que dá para utilizar o produto da soma pela diferença. Então, teremos aqui 10x ao quadrado, que multiplica x mais 3 vezes x menos 3. Bom, temos aqui na letra L a quinta menos a ao cubo. Colocando o termo de maior grau em evidência, conforme nós fizemos na letra K, ou seja, no item anterior, vou colocar aqui a ao cubo. Então, vai me sobrar a ao quadrado menos 1. Sendo que a ao quadrado menos 1 nos remete a essa ideia aqui do item anterior. Então, vai ficar a ao cubo que multiplica a mais 1 vezes a menos 1, que é o produto da soma pela diferença. Bom, na letra M, observe que nós temos aqui duas variáveis, x e y. Nós temos ainda que se fizermos x mais y ao quadrado, isso daqui vai ser x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, observe que x ao quadrado, 2xy e y ao quadrado são termos que aparecem aqui em cima. Agrupando esses três, eu posso dizer que essa soma é x mais y ao quadrado. E aí me sobra quem? Mais 2x mais 2y. Posso colocar esse 2 aqui em evidência. Então, eu tenho x mais y ao quadrado, mais 2 em evidência, multiplica x mais y. Então, observe ainda que x mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. Ou seja, esse termo x mais y ele está aparecendo nos dois lados. Está aparecendo x mais y no segundo termo e no primeiro termo. Então, podemos ainda assim colocar o x mais y em evidência. E colocando o x mais y em evidência,
vai ficar x mais y, que multiplica x mais y, mais 2. Pronto. Agora, o meu polinômio inicial está fatorado, ou seja, escrito como um produto de outros dois polinômios. Bom, na letra N, nós temos aqui dois termos. Vamos ver o que aparece em comum no primeiro termo e no segundo termo. Observe que 3 e 7 são primos entre si. Então, o MDC vai dar 1, não tem nenhum número diferente de 1 que seja incomum, divisor comum de 3 e 7. Então, em relação aos coeficientes, a gente esquece. Vamos olhar agora a parte literal. No primeiro termo tem o A ao quadrado e no segundo A ao cubo. Então, A ao cubo é múltiplo de A ao quadrado, então A ao quadrado, o MDC entre A ao quadrado e A ao cubo vai dar o A ao quadrado. Então, eu coloco o A ao quadrado em evidência. Utilizando o mesmo raciocínio, vou colocar o B em evidência. Então, nesse primeiro termo me sobra menos 3b, e nesse segundo termo, mais 7a. Então, tenho aqui a ao quadrado b, que multiplica menos 3b, mais 7a. Notem que o polinômio inicial foi escrito como produto de outros dois polinômios. Logo, está fatorado. Com isso, nós finalizamos essa parte das dúvidas. Espero ter ajudado a todos. Bons estudos, grande abraço e até a próxima.